Salve minha galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou falar para vocês uma técnica que eu tenho utilizado muito aqui nos treinos das meninas, né, que eu tenho falado, né, que eu vi o Sebum fazendo uma vez, que são os 2 tempos ali na excêntrica. Eu vou explicar para vocês hoje um pouco da base teórica por trás dessa técnica, né, o porquê que a gente pode utilizar ela como uma ferramenta muito boa para hipertrofia e quais são os fatores ali principais que a gente precisa prestar atenção na hora de prescrever essa técnica avançada, ou se você que está aí assistindo é uma praticante de musculação, né, como utilizar isso na prática, beleza? Não esquece de já curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de seguir o canal se você ainda não é seguidor ou seguidora, já marca o sininho para você receber também as notificações toda vez que a gente postar aqui os vídeos, tá certo? E também não esquece de usar nosso cupom MILÉ em todos os nossos patrocinadores, tá certo? Vai aqui na nossa descrição, em todo mundo que patrocina a gente. Se você estiver precisando de alguma coisa lá, entra no site e usa o cupom MILÉ para você garantir a sua suplementação, para você garantir as suas roupas, para você garantir seus manipulados, as paradinhas, enfim, tudo que você precisar, beleza? Galera, então, vamos lá. Primeiramente, qual é o intuito por trás desses 2 tempos excêntricos, né? Na verdade, deixa eu mostrar primeiro o que é para que eu possa explicar o intuito por trás disso. Eu vou utilizar o exemplo aqui do hack, mas isso pode ser feito em qualquer movimento onde o músculo esteja alongado no final da excêntrica, tá? Anota essa parte aí que é bem importante. Onde o músculo esteja alongado na fase excêntrica. Então, a gente está trabalhando aqui os vastos principalmente, né? E aqui também o glúteo. Aqui no hack, eu vou fazer esse movimento, ó, descer completo. Eu vou fazer quase que metade aqui do movimento, voltar, subir completo, tá? Então, ficaria mais ou menos assim. Qual que é o intuito por trás dessa técnica, o que é que ela vai trazer de benefício pra gente, né? Quando prescrever, eu vou contar isso aqui para vocês agora. A gente tem visto muitos estudos hoje, né? Muitos artigos científicos falando sobre trabalhar o músculo com ele alongado, né? Colocar uma sobrecarga no músculo com ele em alongamento. E quanto mais alongamento ele estiver, quanto mais estiramento ele estiver, em posição de estiramento, e essa sobrecarga estiver com um torque também adequado, melhor vai ser a hipertrofia. Traduzindo isso para você não ficar com a cabeça confusa agora, tá? Aqui no Hack 45, o meu músculo ele está em completo alongamento quando eu estou lá embaixo, né? Então eu desço completo e aí o meu quadríceps alonga, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Então, desci completo, meu quadríceps está alongado, meu glúteo está alongado, certo? Eu estou colocando aqui uma tensão mecânica com o músculo em alongamento, beleza? E ao fazer isso, eu coloco esse músculo sobre um efeito de hipertrofia maximizada. Isso é o que os estudos têm demonstrado hoje com relação à hipertrofia, que isso aqui é muito importante, tá? Então, qual que é o intuito de fazer essa meia repetiçãozinha aqui no final? Eu estou adicionando, né, uma grande quantidade de tensão mecânica, tá certo? Com o músculo em completo alongamento. Isso vai fazer com que eu tenha potencialização de hipertrofia, porque eu estou aumentando a tensão mecânica no momento onde o glúteo está alongado. Como eu já falei para vocês, existem vários estudos aí hoje mostrando o benefício dessa estratégia. Então, galera, ao imprimir uma quantidade maior de tensão mecânica com o músculo em completo alongamento, nessa fase lá de baixo, imagine que a gente está fazendo, por exemplo, 12 repetições. É como se eu tivesse um total de 24 repetições efetivas, né? Porque essa meia repetição lá no final, ela também tem um grande estímulo para hipertrofia. E como que a gente pode entender isso? Alguns estudos eles comparam a hipertrofia de alguns músculos, né, ao fazer um movimento parcial no final ou no começo. Toda essa teoria sobre o alongamento começou, né, que foi avaliado que fazer o movimento, por exemplo, nesse primeiro terço aqui, ó, as parciais só aqui, certo? E as parciais aqui embaixo. Foi observado que essas parciais com o músculo alongado, né, no caso aqui no hack seria aqui embaixo, teriam maior eficiência na hipertrofia do que essas parciais aqui em cima, tá certo? Demonstrando que esse músculo, quando está alongado e sofre uma sobrecarga, né, que recebe uma sobrecarga, seria mais positivo para a hipertrofia, né? Porque eu tenho uma desvantagem mecânica, o músculo precisa fazer mais força para poder trazer todo esse peso de volta. Basicamente essa é a ideia, tá? Então, ao fazer uma repetição completa e uma só parcial lá de baixo, eu estou utilizando uma repetição parcial extremamente efetiva, validada pela ciência. Eu estou adicionando um grau de tensão mecânica muito grande para o músculo e também de estresse metabólico. Então isso tem uma quantidade de vantagens assim bem grande para ser feita, é uma baita de uma técnica para ser utilizada, né? Eu particularmente já usava antes, mas eu usava na fase concêntrica, ou seja, por exemplo, ali na cadeira abdutora, eu prescrevia de vez em quando para a pessoa fazer esses 2 tempos no final da contração, o que não está errado também. Eu não posso dizer que essa é uma forma menos eficiente ou mais eficiente, a gente não tem esse comparativo ainda, né? Mas eu acredito que fazendo as parciais com o músculo alongado seja mais eficiente para hipertrofia, mas isso não invalida fazer também alguns outros grupamentos musculares essa repetição parcial, né? Fazer esses 2 tempos
específicos ali com a contração do músculo, tá? Inclusive tem alguns pesquisadores, né, que eles hipotetizam algumas teorias assim de que o glúteo ele tem um potencial de hipertrofia tanto na fase de alongamento, como a gente já tem visto em vários estudos hoje, como também na fase de contração, e que por isso que a elevação pélvica, por exemplo, seria um exercício tão bom para hipertrofia também, mesmo não sendo um movimento ali, que é um movimento de componente de alongamento, como o agachamento, por exemplo, né? Mas mesmo assim a gente tem uma hipertrofia similar entre a elevação pélvica e agachamento quando o assunto é glúteo, né? Segundo a mais recente evidência, a evidência com mais controle metodológico que a gente tem sobre o assunto, né? Então dá para dizer, né? Dá para afirmar isso, e dá para afirmar também que a gente não pode deixar de lado esses movimentos que trabalham mais com a contração do que o alongamento, tá? Como por exemplo a extensão de quadril no banco romano, né? Aquela extensão de quadril que você traz o peso aqui no peito. Então esses movimentos eles não podem ser deixados de lado, mas a gente tem que colocar em consideração isso daqui para frente, tá? Então essa técnica de fazer essa parcialzinha ali no final do movimento, ela pode ser incrementada por você no seu treino, em qualquer agrupamento muscular, né? Obviamente que o ideal é que você tenha alguém que possa prescrever esse treino para você. Se você não tem alguém que pode prescrever um treino para você, se você não tem condições de pagar um personal trainer, se você não está confiando no treino que a pessoa lá da academia está montando para você, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo também. A gente tem um protocolo TTM, que é para você mulher que já treina, já tem experiência no treinamento, quer melhorar ainda mais o seu físico, que é um treino completo, com tudo envolvido ali, né, mas que tem uma ênfase em crescer o glúteo, tá? Então essa planilha de treino é para você, ela tem todo o treino, tem guia de exercícios, tem guia de mobilidade, tem tudo, todo o explicativo para você fazer, dar uma olhadinha aqui na biografia, tá certo? Você pode usar o cupom MILÉ também para ter um descontinho nela, beleza? Um outro exemplo muito claro que a gente pode usar aqui dessa técnica num treino de perna é aqui na cadeira extensora. Eu tenho usado bastante, né, porque é um movimento que trabalha com esse componente de alongamento, tá bom? Então a gente vai ter aqui esse quadríceps bem alongado com um momento que tem uma tensão bem grande, tá? E na hora de fazer esse movimento eu vou fazer a repetição completa, vou pedir para o meu cliente baixar, eu vou baixar, vou fazer quase que metade de repetição da repetição e voltar, tá? Então fica basicamente assim esse movimento. É por isso que a gente chama de dois tempos, né? Faz 1, 2, 1, 2 e assim sucessivamente. Isso vai aumentar da mesma forma que aumenta lá no hack ou qualquer outro movimento, aumentaria o grau de tensão mecânica com o músculo alongado, e isso vai trazer uma grande quantidade aí de hipertrofia adicional, ao meu ver, mas a gente precisa de alguns estudos, tá? Eu posso estar enganado com isso. Pode ser que essa técnica ela seja basicamente igual a fazer, por exemplo, ao invés de fazer 12 repetições, sendo 12 normais e 12 parciais, né, fazer as 24 totais. Então, a gente precisa avaliar isso ainda, né? Eu posso estar enganado. Mas é uma estratégia muito promissora, ao meu ver, de acordo com o que a gente tem visto as evidências hoje. Eu acredito que se não fizer nenhum benefício adicional, com toda certeza, é ainda assim uma estratégia que vai trazer o mesmo benefício que pelo menos um treino tradicional, tá? Então não vai ter nenhum problema em utilizar essa técnica para um acúmulo de estresse, para uma pessoa que já é mais avançada, mesmo que a hipertrofia ela seja similar a um treino tradicional, mas eu acredito que tem esse adicional da hipertrofia por conta dessa tensão mecânica aumentada ali com o músculo alongado, que é uma coisa muito importante que vem sendo avaliada hoje pela ciência e que a gente precisa implementar isso no nosso treino, tá? Espero que você tenha aprendido tudo que eu tenho que falar para você sobre essa técnica maravilhosa. Se você ainda não entendeu muito bem, continua acompanhando os vídeos, eu mostro para vocês aqui na prática também, ver alguns vídeos que eu já fiz com as meninas de treino, que eu venho utilizando essa técnica, tá bom? Continua assistindo os próximos também para que eu possa trazer mais essa informação para você. Não esquece de comentar aqui, trazer mais dicas, né? Trazer mais assuntos para que eu possa elaborar aqui para vocês nesses vídeos mais debatidos, tá certo? Para que eu possa até trazer as meninas também para ter um exemplo real aqui, para que a gente possa melhorar esse conteúdo para vocês, beleza? Não esquece de utilizar o cupom em todos os sites que são patrocinadores aqui do canal, pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.